É por isso o título dessa mensagem é A Porta da Comunhão com Deus. Deus muitas das vezes nos tira de algumas situações que eu e você acreditamos ser coisas boas, mas Ele nos tira disso porque Ele está nos preparando para algo muito melhor, muito superior, que eu e você ainda não conseguimos enxergar. Amém? Você já ouviu a frase, Deus não tem problema com o pecado? Deus ama o pecador, mas não o pecado. Quando o homem pecou, Deus foi até o encontro do homem, mas o homem quem tinha se escondido de Deus. Com certeza você já ouviu isso, e isso é verdade. Eu e você precisamos cada vez mais dar credibilidade à verdade e não duvidar. Mesmo quando pessoas que eu e você consideramos influentes estão dizendo o contrário à verdade, não dê ouvidos a isso, continue com a verdade. Mesmo quando a nossa mente, a nossa lógica humana, a nossa razão quer nos atacar, quer dizer alguma coisa que é contrária à verdade, não dê ouvidos a você mesmo, mas fique com a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá uma verdade que é a base da nossa vida. Deus é amor. E eu tenho certeza que você já ouviu o seguinte: Deus é amor, mas Ele também é justiça. Tome cuidado, pecador. Já ouviu isso? Deus é amor, mas também é. Só que essa frase está errada. A frase correta é: Deus é amor e justiça. Não é Deus é amor, mas também é justiça. Não existe mais. Deus é, e ponto. E Ele é amor. E eu e você precisamos receber isso em nossa vida. Olha o que diz em 1 João 4,16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. O texto está nos dizendo o seguinte: primeiro, Deus é amor, nós conhecemos e cremos neste amor, nós permanecemos neste amor e Deus permanece em nós. A palavra grega aqui para permanecer significa residir, ficar, permanecer, continuar. Essa palavra carrega a ideia de uma permanência contínua e íntima. Ela simboliza alguém que habita em um lugar por um longo período de tempo. Nesse contexto de 1 João, isso significa que permanecer no amor de Deus significa estar habitado, enraizado no amor. Essa permanência, ela implica em duas coisas. Primeiro, em fidelidade e em constância. E isso mostra que aquele que permanece em Deus vive sob a realidade do amor. Aquele que permanece no amor, aquele que permanece em Deus, vive sob a realidade do amor, refletindo na sua própria vida esse amor. Não é um ato de momento, não é algo momentâneo, mas é um estado contínuo de comunhão com Deus. Aquele que permanece no amor, ele vive a realidade do amor. Eu e você estamos em Cristo Jesus e nós vivemos a realidade de Cristo Jesus. A nossa realidade não são as coisas que nós estamos enxergando nesse mundo de terceira dimensão. A nossa realidade é a realidade do amor. E essa realidade se manifesta na minha vida na terceira dimensão. Vamos trazer um exemplo para a nossa vida para ficar mais claro isso. Imagine que você está num relacionamento amoroso. Com a sua namorada, seu noivo, ou até mesmo com a sua esposa, com o seu esposo, o seu marido. Amém? Semana que vem tem retiro, pessoal. Quem sabe não é lá que está Ele. A minha oração tem sido: Senhor, Espírito Santo, dê coragem, dê ousadia a Ele, que Ele possa chegar nela quando bater o olho e dizer: a paz do Senhor. Que bom que você está aqui nesse retiro. É a semana que vem, pessoal. Quarta dimensão se manifestando na terceira, eu creio.
Mas você está no retiro, não. Você está nesse relacionamento amoroso. E existe, então, nesse relacionamento, conversas. E vamos imaginar que alguém nesse relacionamento tomou alguma decisão, falou alguma coisa na hora de raiva, e acabou machucando, trazendo palavras que machucou a outra pessoa nesse relacionamento. Outra pessoa se sentiu talvez ofendida, machucou ela. Vocês brigaram, vocês discutiram. E normalmente as pessoas fazem o que? Elas se separam, elas brigam, elas terminam esse relacionamento por causa dos erros. Em vez de escolher proteger um ao outro, as pessoas preferem atacar umas às outras e segue a tua vida que eu sigo a minha vida. Da mesma forma, quando eu e você erramos, as pessoas muitas das vezes pensam que Deus está dizendo, já que você errou, siga a tua vida que agora eu vou seguir a minha. Mas não é assim com Deus. Deus, em vez de abandonar eu e você quando erramos, Ele busca nos reconectar com Ele através do amor dEle. Em vez de você, quando você discutir, se cometer um erro no teu relacionamento, em vez de vocês brigarem e buscarem um culpado, que o amor de Deus que está em você, que isso possa servir de reconexão para voltar àquilo que é. E Deus age da mesma forma comigo e em você. Em vez de Ele nos abandonar quando erramos, Ele busca nos reconectar através do seu amor. Deus é amor. E aquele que permanece em Deus, permanece num relacionamento constante e íntimo com Ele. Ele não apenas nos perdoa, redenção, mas Ele também esquece aquele erro, a remissão de pecados. Para quê? Para que eu e você possamos viver algo muito mais sublime, que é a comunhão com Deus. O amor de Deus não é apenas uma característica dele. Na verdade, o amor de Deus é a essência do ser dele. Ele é amor. Ele não precisa se esforçar para amar, ele é amor. E permanecer em Deus é viver em um estado de segurança, sabendo que o seu amor por nós nunca muda, independente das circunstâncias, independente do seu erro. O amor dele por você e por mim não muda. O amor de Deus é a base da nossa existência. O amor de Deus é a base da nossa existência. Permanecer nele é viver uma vida alicerçada nesse amor. É viver uma vida eterna em amor. E o ponto 1 dessa mensagem é o amor de Deus. E eu faço uma pergunta para você. Por que o homem foi expulso do jardim do Éden? Qual é a primeira resposta que as pessoas dão? Por causa do pecado. Porque o homem errou, Deus expulsou ele do jardim. Por causa do pecado, Deus o condenou, o expulsou, o lançou fora do jardim. O homem pecou e Deus o abandonou. Tudo que Deus faz, a forma que Deus trabalha é sempre em aliança. Deus nunca trabalha fora de aliança. E a aliança tem 3 bases: amor, proteção e igualdade. A base da aliança é amor. A segunda base da aliança é proteção. E a terceira base é igualdade. Existe uma aula no curso de noivos, início ao sim, chamado Aliança de Sangue. E nós conversamos sobre isso. Na FATEM também tem uma aula sobre a aliança de sangue, e é falado e ensinado sobre isso. E a primeira aliança que eu e você vemos na Bíblia é a aliança edênica. A aliança lá no jardim do Éden, onde Deus fez ali com o homem. Onde nós vemos isso? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e versículos 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: aqui está a primeira aliança. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Além disso aí, Deus disse: homem, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Dela não comerás, porque certamente no dia que você comer, você irá morrer. Essa era a aliança edênica. E quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do mal, o homem quebra essa aliança. E a aliança não é contrato. A aliança não tem nada a ver com o outro e sim comigo. Se a Kessia, eu tenho uma aliança com a Kessia, se a Kessia quebrar essa aliança comigo, isso não me dá direito de não cumprir a minha parte na aliança. Não existe uma cláusula na aliança que, se o outro não fizer, me dá direito também de não fazer. A aliança não tem a ver com o que o outro faz, a aliança tem a ver com quem eu sou. Isso é aliança. E o fato de um homem ter quebrado a aliança não significa que Deus iria quebrar. Mas como que você fala isso, Lucas, se Deus expulsou o homem do jardim? Se Deus o lançou fora, se a base da aliança é amor, proteção e igualdade, onde está o amor nisso? Vamos ler um texto de Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Então o Senhor Deus disse, o homem pecou, comeu o fruto, Deus vai até o jardim, o homem está escondido, tem a conversa com o homem, com a serpente, e no fim tem esse texto. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. O homem já não era igual a Deus? Nós lemos no texto anterior que o homem era igual a Deus. Agora Deus está dizendo, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem era igual a Deus em imagem e semelhança, não em conhecer o bem e o mal. Quando ele comeu do fruto, ele se tornou conhecedor do bem e do mal, e aí ele se tornou como Deus. E Deus disse, é preciso impedir que o homem estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Deus não lançou o homem fora do jardim por causa do pecado. Deus lançou o homem fora do jardim para que ele não comesse também da árvore da vida e vivesse eternamente. A história do Evangelho não tem nada a ver sobre o pecado, e sim sobre o amor. Nunca foi sobre o pecado, sempre foi sobre o amor. Mas por que Deus não poderia permitir que o homem comesse da árvore da vida? Não era o desejo de Deus que ele comesse da árvore da vida? Era. Mas por que Deus não permitiu e lançou ele fora? Quando o homem decidiu comer da árvore do conhecimento e do mal, a Bíblia diz que ele morreu espiritualmente. Ele estava afastado de Deus espiritualmente. E se Deus permitisse ele comer da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Porém, afastado de Deus, longe da comunhão de Deus. Ou seja, Deus nunca poderia ter enviado Jesus para salvar a humanidade. Deus, pensando nisso, ele disse, eu vou agir em amor, eu vou cumprir minha aliança com esse homem, eu vou lançar ele fora do jardim, para que na plenitude dos tempos, eu possa enviar meu filho em resgate de muitos, buscar e salvar o que se havia perdido, a posição de comunhão com Deus. Nunca foi sobre o pecado, sempre foi sobre o amor. Olha o que diz em 2 Coríntios 4, versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Todas as coisas foram criadas por amor de nós. Nunca foi para nos condenar, nunca foi para nos expulsar, para trazer condenação sobre a nossa vida. Sempre foi um ato de amor para nos resgatar. Deus agiu em amor e proteção ao homem quando expulsou ele do jardim. A graça de Deus nos mostra que Ele não nos deixa no estado de pecado. Pelo contrário, Ele vem em favor, Ele vem em amor para nos resgatar. A graça de Deus revela que Deus está mais interessado em nos reconciliar com Ele do que nos condenar pelo pecado. A graça de Deus fala sobre o amor, sobre a essência de quem Deus é. E uma das coisas que nós podemos aprender nesse texto é que todas as orações que eu e você fazemos, Deus responde. A diferença é que Ele nem sempre responde na forma que nós queremos que Ele responda. Você acha que Adão não se questionou?
Poxa Deus, você é amor, você trabalha em aliança, cadê o seu amor para comigo? Por que você me expulsou do jardim? Por favor, não faça isso, não me lance fora. Mas Deus não respondeu à oração de Adão, permitindo que ele ficasse naquela posição, porque aquilo ia gerar morte eterna na vida dele, longe da presença de Deus. E Deus então lança ele fora. Deus respondeu à oração de Adão, mas não da forma que ele gostaria. Muitas das vezes eu e você oramos e pensamos que Deus não está nos respondendo, mas Ele está. Mas não de acordo com o que eu e você queremos. Por quê? Porque Ele enxerga além do que eu e você podemos enxergar. Eu e você precisamos aprender a confiar e descansar em Deus. Deixar Deus ser Deus em nossa vida. Pense numa situação comum que você está trabalhando, que você está planejando. Algo importante. Como uma viagem dos sonhos ou até um projeto lá no seu trabalho. E você está planejando, você está fazendo aquilo, e você gasta tempo, energia, e planeja, e pesquisa, para que aquele trabalho, aquilo que você está executando, aconteça da melhor forma possível. E você coloca aquele trabalho, aquele projeto em prática, e o resultado não é aquilo que você imaginava. O resultado é ruim. Qual é a primeira reação que eu e você temos? Nos frustrar. Poxa, a vida não funcionou. Poxa, eu tentei, eu fiz. Poxa, não adianta mesmo, parece que tudo que eu faço não dá certo. Você se sente frustrado, porque você queria que aquilo desse certo. Só que quando passa um tempo, você olha e pensa, uau, ainda bem que não deu certo. Porque hoje eu entendo, se eu tivesse feito aquilo lá atrás, eu não estaria vivendo isso aqui hoje. Da mesma forma é Deus comigo e você na vida espiritual. Poxa, por que Deus não me respondeu assim? Porque Ele já está enxergando além do que você está enxergando. Você está pensando, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, Deus está trabalhando em amor, em proteção e igualdade com você. Descanse nele, deixa Ele ser Deus na sua vida. O que Deus quer é ter comunhão comigo e você. Ele queria ter isso com o homem, com Adão e Eva. Por causa do pecado se perdeu, e Ele afastou o homem do jardim, e Deus deseja isso para mim e você. Só que para isso eu preciso ter comunhão com Ele, viver o que Ele tem para a minha vida, eu preciso da comunhão com Ele. E como nós dissemos no início da mensagem, a porta da comunhão com Deus. Nós precisamos passar por essa porta, nós precisamos acessar isso que Deus tem para mim e você. A vida da quarta dimensão, ela supera os limites daquilo que nós podemos imaginar. A nossa lógica humana não compreende a quarta dimensão. A sua lógica, a sua razão, ela não consegue entender que quando eu fecho os meus olhos, eu faço uma oração, a matéria sofre influência por essa oração. Na nossa razão, isso não faz sentido algum. Como que uma oração muda uma circunstância, transforma a matéria? Como que a matéria se sujeita à oração? Na nossa cabeça não faz sentido isso. Na quarta dimensão não existe limite. Já ouviu a frase? O céu é o limite. Não, na quarta dimensão nem o céu é o limite. Porque eu e você já estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Nós já estamos. Não existe limite para mim e você quando vivemos na quarta dimensão. Na quarta dimensão não existe milagre. Milagre é um nome que eu e você usamos na terceira dimensão para algo que não tem como explicar. Mas para Deus não existe milagre, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isso é viver na quarta dimensão. Na vida da quarta dimensão nós podemos acessar tudo que Deus tem para mim e você. Nós só precisamos acessar, passar por essa porta. E o ponto 2 dessa mensagem é: Jesus, a porta da comunhão com Deus. A porta que você está vendo naquele vídeo, no teaser do Retiro Aba Jovem, é Jesus. Jesus é a porta da comunhão com Deus. A palavra amor, no grego, você conhece, é ágape. Um amor incondicional, um amor sacrificial. É o amor que Deus demonstra ao homem, à humanidade, para se reconectar com ela novamente. Jesus, Ele é a árvore da vida. E o desejo de Deus é que eu e você possamos nos alimentar dessa árvore da vida. E nós só podemos comer da árvore da vida novamente através de Jesus.
Quando o homem lá no princípio caiu por causa do pecado, ele foi afastado do jardim porque não poderia comer da árvore da vida. Agora em Jesus nós temos o acesso, nós acessamos essa porta para comer novamente do fruto da árvore da vida. Em Jesus eu e você agora podemos nos alimentar da árvore da vida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, ágape, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não fique afastado, não fique fora do jardim, não fique sem comer da árvore da vida, mas tenha a vida eterna. Você percebe isso agora? Se Adão comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Mas agora em Cristo Jesus, eu e você temos uma vida sem a condenação, e além disso, uma vida para comer da eternidade, se alimentar da eternidade. Em Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, pelo amor de Deus, eu e você somos salvos. Ou seja, Jesus é a porta da comunhão com Deus. Aquilo que Adão e Eva trouxeram ao mundo pelo pecado, ao desobedecer uma ordem de Deus, agora em Cristo Jesus, nós acessamos essa porta novamente e temos comunhão com Deus para viver a vida da quarta dimensão que Ele tem para mim e você. Olha o que diz em João 10, versículo 7 e versículo 9. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Jesus, parece que a pessoa não tinha entendido. Eu sou a porta das ovelhas. Pessoal, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Meu Deus. A vida da quarta dimensão é assim: eu entrei, comendo, feliz, alegre. Eu saí, feliz, comendo, alegre. Eu voltei, feliz, alegre, comendo. Eu saí, feliz, alegre. Eu encontro pastagem entrando e saindo. Eu não dependo desse mundo de terceira dimensão para estar alegre ou feliz, ou para estar contente, ou para dizer se o meu dia, minha semana vai ser boa. Não, eu não dependo disso, porque eu entro e saio e encontro pastagem. Aleluia! Por isso que lá fora as pessoas te consideram maluco. Cara, você é louco. Você está viajando isso, cara. Estou viajando, estou indo para a quarta dimensão, agora estou voltando aqui para a terceira dimensão. Deixa eu ir para a quarta dimensão de novo. Por quê? Porque as pessoas não compreendem isso. Isso é espiritual. É só para quem está em Cristo Jesus. Entra e sai e encontra a passagem. Aquilo que tanto você quer, tanto você busca, está em Jesus. O sonho que você tem para a sua vida está em Jesus. Não está nas coisas desse mundo. Você não depende das coisas desse mundo para viver a sua vida. Eu não dependo de opinião das pessoas para estar alegre. Eu não preciso de tapinha nas costas para fazer um bom trabalho. Eu não preciso. Eu faço as coisas porque eu sei que ao entrar e sair, eu tenho pastagem em Cristo Jesus. Jesus abriu o caminho de volta à comunhão com Deus. Ele removeu a barreira do pecado que existia entre eu, você e Deus. Ele derrubou isso. Ele considerou isso nada, para que eu e você pudéssemos estar em comunhão com Deus Pai. Viver na quarta dimensão é viver em paz, sabendo que eu tenho comunhão com Deus. Pastor Rômulo, alguns domingos atrás, trouxe uma mensagem falando sobre a paz de Deus. Viver na quarta dimensão é viver em paz, sabendo que eu tenho comunhão com Deus. Imagina, cara, que vida é essa? Eu acordo e tenho comunhão com Deus. Deixa eu trabalhar, deixa eu fazer meu crossfit. Tenho comunhão com Deus, sabe? Tenho comunhão com Deus. Eu brinco: cara, o que você quer, Lucas? Cara, eu não quero mais nada, velho. Eu tenho comunhão com Deus, para mim está valendo. Ele fala comigo, eu conto a pastagem. Cara, eu estou aí, meu irmão, estamos aí, sabe? Estamos aí. Só esperando a volta dele agora. Olha o que diz em 1 João 4, 9, versículo 10. Nisto, foi assim
que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Segura esse texto. Como que eu e você vivemos no mundo? Por meio dele. Quarta dimensão é viver a vida por meio de Cristo Jesus. É assim que eu e você vivemos a nossa vida. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como apropriação pelos nossos pecados. A graça é a manifestação do amor de Deus, que mesmo após a desobediência humana, Ele não nos abandonou, mas Ele preparou um caminho, enviando Jesus para nos reconectar à comunhão com Ele. Viver na quarta dimensão é viver uma vida com a certeza de que não importa o tamanho da circunstância, não importa o que está acontecendo nesse mundo de terceira dimensão, nós somos salvos, nós entramos pela porta, nós saímos pela porta e nós encontramos passagem. Jesus é a porta. Essa porta chama-se Cristo Jesus. Não existe outra porta. A porta chama-se Jesus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero ler um texto de 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 3, que diz: o que era desde o princípio, desde lá do Jardim do Éden, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O plano de Deus sempre foi o de restaurar a comunhão através do seu amor. Podemos viver a quarta dimensão porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens e nos levou à comunhão com Deus novamente. A realidade é a quarta dimensão, a sua realidade é a palavra de Deus, a sua realidade é o amor. Em Gênesis, vemos um amor que preserva, mas em Jesus nós vemos um amor que restaura. O Evangelho não é centralizado, nunca foi centralizado no pecado, mas sim no amor de Deus, que nos restaurou e nos trouxe de volta à comunhão com Ele. É necessário passar pela porta para viver a vida da quarta dimensão. Jesus é a porta da comunhão com Deus.